Maioridade penal, atos infracionais mais cometidos na cidade, medidas socioeducativas. Estes foram alguns assuntos abordados em entrevista com o promotor da Infância e Juventude da Comarca de Januária. Há 4 meses, o Ministério Público da Comarca de Januária acolhe o promotor de justiça Tiago Vinícius Teixeira Pereira. Natural do sul de Minas, ele assume a titularidade de um segmento complicado atualmente, a infância e juventude. Convidado por nossa equipe, ele concedeu entrevista exclusiva à TV Norte. O primeiro assunto abordou a redução da maioridade penal para 16 anos. Esse eu li a respeito sobre os projetos antigos que estão desde 93, 94 na Câmara dos Deputados, que estabelecem diversas medidas para alterar a maioridade penal no Brasil. Desde medidas que estabelecem até a imputabilidade penal até os 12 anos, medidas que estabelecem o limite de 16 e medidas que estabelecem até mesmo para crimes hediondos, apenas para crimes hediondos, tráfico, homicídio, roubo e casos mais graves. Essas medidas têm, por pesquisas, têm amplo apoio popular, com 90% da população brasileira apoiando a redução da maioridade penal, pelo menos em alguns casos, mas a comunidade jurídica, juízes, promotores, ainda não tem um consenso a respeito disso. Tem posições pessoais favoráveis, posições contrárias. O Ministério Público ainda não tem uma posição uniforme a respeito. Alguns membros são favoráveis, outros desfavoráveis. A grande dificuldade que nós temos nessa área é que o encarceramento não está surtindo o efeito necessário. Temos prisões superlotadas, déficit de vagas no sistema carcerário. Então, essa é a principal dificuldade para a redução da maioridade penal. Por outro lado, quem argumenta favorável à redução afirma que as medidas socioeducativas não têm o efeito para intimidar o adolescente. Eles continuam cometendo atos graves. Pessoalmente, eu tenho a opinião de que poderia-se aumentar o período máximo de internação. Poderia-se internar no período máximo de 5 anos. Hoje, o adolescente infrator poderá apenas ficar internado pelo período de 3 anos. Completando 21, ele é liberado. E isso acarreta, sem dúvida, uma relativa impunidade na sociedade. Os atos infracionais mais praticados em nossa região também foram comentados. Então, temos verificado os casos de ato infracional de furto. Furtos, na maioria das vezes, de pequeno valor, bicicletas, mercearias, né, subtração de mercados de mercearias, e também atos de direção de motocicleta sem habilitação, com perigo de dano, o que seria um ato de crime de trânsito. É muito comum o adolescente pegar a motocicleta do pai ou de um parente e sair nas ruas de Januária ou de outras cidades da nossa comarca, colocando em risco pedestres, motociclistas, e isso daí é um risco que pode gerar um atropelamento, até mesmo uma morte, uma lesão corporal. Então, infelizmente, tem bastante desses atos. E, em menor escala, temos roubos e tráfico de drogas, mas uma escala um pouco menor. Tem recebido alguma coisa relacionada aqui a brigas de adolescentes em escolas? Sim, infelizmente também é muito comum, e inclusive diretoras e professoras vindo na promotoria saber qual que é a medida adotada. Dependendo da gravidade, deve-se instaurar chamar a polícia militar, fazer o boletim de ocorrência e dar o devido ato infracional. Se for um ato muito leve, a própria escola pode usar o regimento escolar e aplicar as medidas disciplinares da escola. Uma advertência, a chamada dos pais à escola, né, e dependendo do caso, até a suspensão desse aluno. É bem comum a briga entre adolescentes. Quanto às medidas socioeducativas realizadas dentro dos municípios, o promotor avaliou a atual situação. Aqui em Januária, elas estão sendo implementadas as medidas socioeducativas em meio aberto. Prestação de serviço, liberdade assistida,
as medidas de advertências. Então, aqui em Januária, elas são aplicadas e está ocorrendo a contento, estão sendo efetivas. Em alguns outros municípios da nossa comarca ainda há que melhorar. Pedras de Maria da Cruz ainda está um pouco deficiente, né? Cônigo Marim também, Bonito de Minas, mas aqui na cidade de Januária é bastante eficaz.